Olá, seja muito bem-vindo. Este é o SOS Convida, o seu programa semanal que leva até você e a sua família dicas e orientações a respeito da saúde e do bem-estar. Hoje no SOS Convida nós vamos falar sobre doenças urológicas. E para falarmos sobre isso, nós convidamos um convidado super mega especial, que é o Dr. Marcos Vinícius Gonçalves de Oliveira. O Dr. Marcos Vinícius, ele é médico urologista formado pelo Hospital das Clínicas da UFMG. E nós estávamos, Dr. Marco, conversando sobre a abrangência da urologia, o tanto que abrange. E isso me despertou inúmeras dúvidas e eu acredito que seriam as mesmas dúvidas dos nossos telespectadores. Ótimo. Então seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui no SOS Convida e assim, nós estamos muito felizes com a sua presença. Eu que agradeço o convite, Patrícia, para mim é uma honra estar aqui e poder compartilhar um pouco de conhecimento com os telespectadores, E espero que a gente possa levar bastante informação útil, para todos eles. Isso. Então vamos começar com a primeira pergunta, Dr. Marcos. Eu gostaria que o senhor explicasse para nós um pouquinho o que é a urologia. Bom, a urologia é uma especialidade médica, uma especialidade tanto clínica quanto cirúrgica, que vai tratar do trato urinário masculino e do trato urinário feminino, E além disso, é responsável também pelas doenças do trato reprodutor masculino. É uma especialidade com uma área de abrangência muito grande, que envolve desde doenças benignas, a prevenção de cânceres, até mesmo transplante renal. Basicamente essa é a especialidade. Essa é a especialidade. Isso. E quais são os órgãos que compõem o aparelho urológico feminino e o masculino? Quando a gente pensa em sistema urinário, no trato urinário, a gente tem os rins, Nós temos dois rins, direito e esquerdo, ureter, que é um órgão que leva a urina até a bexiga, que é outro órgão, e a uretra. No caso do homem, a gente tem também a próstata, as vesículas seminais, os testículos, o pênis, Então, basicamente, são esses, o trato reprodutor e o trato urinário. Do homem e da mulher. E no contexto geral, as doenças urológicas, elas apresentam sintomas. Aqui é uma pergunta com 2 pontos. Certo. Se apresentam sintomas e quais são os principais sintomas? Quando a gente fala em doença urológica é muito vasto, As mais importantes, como a mais frequente que a gente faz a prevenção, que é o câncer de próstata, por exemplo, num momento inicial ela não costuma gerar nenhum sintoma. A grande maioria dos pacientes com diagnóstico de câncer de próstata não apresentam absolutamente nenhum sintoma. Existem outros tipos de doença, por exemplo, o câncer de bexiga, que pode se manifestar na forma de um sangramento urinário, por exemplo. O câncer de testículo com alguma massa, alguma lesão palpável, O paciente às vezes chega no consultório queixando que notou uma massa, um tumor no testículo, E, por exemplo, aquela que é uma doença muito frequente, do ponto de vista urológico, que é a pedra, a litíase urinária, da famosa cólica, que tem uma dor extremamente intensa, Então, varia muito quando a gente pensa em doenças, Isso. E a mais perigosa é a silenciosa. Exatamente. São os tipos de cânceres que a maioria não vai gerar nenhum sintoma, Por isso que é bem importante a pessoa estar sempre indo ali ao seu urologista, exatamente, para acompanhar. E crianças também desenvolvem doenças urológicas? E quais as doenças que elas podem desenvolver? Sim, as crianças manifestam também algumas doenças que podem acontecer em adultos, como a própria litíase renal, a infecção urinária, e existem algumas doenças que são próprias da idade, Como, por exemplo, a criptorquidia, que é extremamente frequente quando a gente avalia a população geral, que é a ausência do testículo na bolsa testicular. Esse testículo pode estar localizado no abdômen, no canal inguinal, ou até mesmo ser o que a gente chama de retrátil. Ele chega na bolsa, mas volta para a região inguinal. E aí é fundamental a gente dar um diagnóstico precoce, igual conversávamos mais cedo, Quando a criança tem a criptorquidia, pode acontecer e pode aumentar a chance de ter um câncer de testículo no futuro. No futuro. Sim. E aí a questão seria o operatório. Isso, um tratamento cirúrgico mais precoce possível, Porque quanto mais precocemente a gente faz essa cirurgia, maior a chance desse testículo não se perder esse testículo e menor a chance dessa criança ter esse câncer de testículo no futuro. Outras doenças que a gente pode chamar a atenção na infância, alguns tumores, como um tumor de Wilms, que também
também pode acontecer. Algumas alterações na uretra, hipospádia ou epispádia, que é uma implantação inadequada na uretra no pênis e que pode gerar alguns problemas também na criança. E é importante também que seja o quanto antes, porque é muito traumático. Exatamente, né? Traz um estigma para essa criança, né? Então, se for bem pequenininho, às vezes ele nem vai lembrar depois. Exatamente, menor vai ser o impacto psicológico. Isso. Né? E o médico urologista, ele atua somente na tratativa de doenças, doutor Marcos, ou ele também atua na prevenção? São duas perguntas. E quais doenças podem ser prevenidas através da visita regular ao urologista? Bom, hoje em dia a gente trabalha mais na prevenção, né? A gente quer prevenir. E as doenças que a gente consegue mais prevenir, dar um diagnóstico precoce e até curar, é principalmente o câncer de próstata, né? Que hoje a gente sabe que 1 para cada 8 homens vai apresentar o diagnóstico de câncer de próstata ao longo da vida. É um índice alto. Exatamente. Então a gente consegue, né, dar um diagnóstico precoce através do PSA, que é o exame de sangue, e do exame de toque retal, e dar um diagnóstico a tempo de tratar esse paciente e curar dessa doença, né? Até as doenças benignas, por exemplo, a infecção urinária de repetição em mulher, que também, né, é da alçada do urologista tratar. A gente consegue, através de algumas orientações com a paciente, evitar essas infecções. No caso de cálculo renal, por exemplo, a gente consegue, através de orientações dietéticas, de hidratação, também evitar a formação e novos episódios de cálculo. Então, a gente trabalha muito com a prevenção. Prevenção. Sim. O difícil é fazer com que o homem vá, né? O homem, geralmente, ele chega um pouco mais tardio. Isso é mito ou verdade? Isso é verdade. É verdade. Já foi pior. O que a gente tem observado que com o trabalho como vocês fazem, né, que é de extrema importância para a sociedade, os homens têm buscado mais o médico de uma forma precoce. Que bom. Né? Essa é uma notícia muito boa e reconfortante. Todos nós, doutor Marcos, sabemos que a prevenção e o diagnóstico precoce salvam vidas. Isso. Né? E com relação a doenças urológicas, as pessoas precisam de mais informação e de mais conscientização sobre os riscos e sobre as consequências? Sim, eu acredito que a Sociedade Brasileira de Urologia tem feito isso bem, né, com o Novembro Azul, mas eu acho que é papel, pouco, né? É pouco, o papel nosso, né, como médico urologista, né, do Ministério da Saúde, das entidades responsáveis de saúde, divulgar mais a importância dessa ida ao urologista, porque é muito triste quando o paciente procura a gente pela primeira vez para fazer um toque e a gente já diagnostica um câncer avançado, né? Então a gente tem que trabalhar com essa conscientização. E eu faço um apelo para as esposas, que eu sei que os maridos escutam bem as esposas, para poder convencê-los a ir no urologista, né? E a ida ao urologista deve começar mesmo antes desses 45, 50 anos de idade, deve começar antes do início da puberdade. O urologista também acompanha o desenvolvimento sexual da infância até a adolescência. Então, isso eu não sabia, é uma informação nova. Então é importante começar aí antes do início da puberdade. Da puberdade. Isso, exatamente. É difícil fazer com que os homens... Muito difícil, mas nós vamos conseguir. Nós né? vamos conseguir. E não podemos deixar só para o Novembro Azul. Exatamente. Nós precisamos começar a conscientizar sempre. Né? E é verdade que os homens têm mais... eu já tinha falado sobre isso, mas é verdade que os homens têm mais resistência em procurar ajuda médica? E quais são as consequências disso? A consequência de não procurar é, às vezes, já abrir um quadro, né? Por exemplo, que também é eu faço isso em consultórios, os urologistas fazem, a gente avalia também outros fatores, hipertensão, diabetes, né? A gente avalia a dislipidemia, que é o colesterol alto e triglicéridos. Às vezes o paciente não procura o médico e vai abrir um quadro de AVC, de infarto ou até mesmo de um câncer de próstata, bexiga avançado. A consequência pode ser não ter cura para a doença que ele vai manifestar naquele momento. E pode ser, assim, bem tardio, né? Exatamente. Doutor Marcos, diante de tanta informação, eu quero convidá-lo para que nós pudéssemos conversar mais sobre esse assunto, porque é um tema muito extenso, a urologia é uma área muito vasta. Quero convidá-lo para estar presente conosco no próximo programa. O senhor aceita o meu convite? Claro que eu aceito, vai ser um prazer e pode contar com a minha presença aqui, tá bom? Que maravilha! E para você que nos acompanhou até aqui, eu e o Dr. Marcos deixamos o nosso abraço. Esperamos você na próxima semana. Até lá, um beijo e fique com Deus.